Nós vamos falar sobre espera hoje, sobre a ansiedade que a gente fica enquanto espera. Alguém aqui fica? Obrigado, Ana. Alguém fica aqui ansioso? Quem aqui está ansiosa ou ansioso na expectativa de algo que Deus te prometeu, ou de resolver um problema que há muito tempo você tenta resolver? A jornada me salvou, glória a Deus, Keila. Então, quem aqui fica ansiosa para resolver uma questão, ansiosa para solucionar um problema? Eu estou. Pois é, quantos de nós, né? Não é fácil esperar. Eu vou abrir minha loja nova e estou ansioso. Eu estou. Bom dia, Daniela de Guarulhos. Esqueci de perguntar de onde você está falando. Vai escrevendo aí para mim. Geralmente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, do Canadá, da Suíça, da França, de Portugal, dos Estados Unidos, né? De vez em quando tem alguém do Japão, e é muito bom saber que a gente está aqui envolvido com pessoas, né, amigas do mundo inteiro. Do Ceará, Porto Alegre, Portugal, Barueri, São Paulo, Manaus. Então, isso é muito legal. Então, gente, eu vou ler aqui um cântico de Davi, 40, e nós vamos falar sobre a nossa ansiedade enquanto a gente espera. Quais são os perigos que acontecem por causa da nossa ansiedade? Porque a questão não é só o quanto ela nos faz mal, porque a ansiedade faz mal para a nossa saúde, mas ela faz mal para o nosso projeto de vida também. A ansiedade, a dificuldade de esperar, ela, além de fazer mal emocionalmente, ela nos leva a tomar atitudes que vão de encontro àquele plano que Deus tinha para nós. Tá certo? Então, a gente tem muitos prejuízos. Os prejuízos são práticos e emocionais. Tá certo? A gente acaba tomando decisões que atrapalham o nosso próprio projeto por causa da ansiedade durante a espera. Então, o texto aqui diz assim: o cântico de louvor e pedido de ajuda, o cântico de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço da perdição, de um atoleiro de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Então, Davi está dizendo que esperou com paciência. Mas Davi, ele pede socorro. Ele também se mostrou ansioso, ele também se mostrou deprimido, ele também se mostrou angustiado em muitas situações. Então, ele fala dos sentimentos da gente, certo? Então, vamos pedir a Deus, né, que o Senhor essa manhã nos abençoe, que Ele possa estar presente aqui nesse tempo conosco e possa falar ao meu e ao seu coração, porque cada um de nós aqui tem uma expectativa na vida. Cada um de nós aqui está esperando algo que é importante, precisa resolver uma situação que é importante. Então, que o Senhor nos dê direção nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Bom, como eu já disse, nós já conversamos a respeito de alguns ganhos, né, que nós temos enquanto esperamos a Deus. A gente não perde tempo em esperar a Deus. A gente ganha paciência, a gente ganha experiência, a gente, obedecendo os planos de Deus, as coisas elas vão caminhar do jeito certo, né? É muito mais seguro caminhar dentro dos passos de Deus do que dos nossos passos. E aprendemos também que a demora de Deus não é uma negação.
A demora de Deus é uma direção. Porque tem coisas que nós nos precipitamos e cometemos grandes erros. E eu queria começar falando sobre isso aqui. Alguém aqui já cometeu um grande erro porque você se precipitou em fazer alguma coisa? Quem reconhece isso? Quem reconhece que cometeu um erro ao se precipitar porque não teve paciência na espera? Fala para mim. Quem nunca passou por essa experiência, né? Se a gente pudesse voltar atrás, né? Tá caindo a conexão aqui, né, gente? Não, alguns. Exatamente. Todo mundo. Então, vários erros nós já cometemos por causa da nossa precipitação, porque a gente não quer esperar, porque a gente quer ver a coisa, a gente não tem paciência, a gente quer ver a situação resolvida. E nisso aí, a gente acaba perdendo o foco daquilo que é precioso, a gente perde a fé, a gente perde a esperança, porque a gente acaba atropelando as coisas e fazendo com que tudo vá de morro abaixo. Quando a gente espera em Deus, Deus está formando, elaborando o plano certo para nós, Ele está alinhando a nossa vida ao propósito dele, Ele está nos protegendo, porque muitas vezes, se a gente antecipar as coisas, a gente corre um risco muito grande. Ele está evitando armadilhas emocionais, ele está evitando que a gente desvie do foco. Então, a espera no Senhor, ela é uma questão de sabedoria. Só que não é fácil. Não é fácil. Uma das coisas que dificulta a espera é que a realidade fica jogando na nossa cara o tempo todo que a promessa não vai realizar. Já percebeu isso? Você tem uma promessa de Deus, você tem um projeto, você confia naquele plano, você sente que Deus está nesse negócio, mas o tempo de espera é um tempo que ou ele fortalece a sua fé, ou ele mina a sua fé. Porque você estão mais complicadas, o dinheiro está faltando, a saúde tá debilitada, e a promessa está aqui, ela é muito diferente da realidade. E aí você começa a comparar a promessa com a realidade, a fé vai esmorecendo. Certo? Você começa a duvidar. E é por isso que muitas vezes a gente precisa esperar. A gente precisa esperar para fortalecer a nossa fé, para a gente saber em que mais que você acredita. Você acredita na realidade ou você acredita no Deus que toma conta de todas as coisas, que tem o poder de controlar todas as coisas? Com o tempo, a ansiedade, a espera, vai fazendo você muitas vezes achar que a promessa não vai acontecer. E aí que está o problema. Porque Deus precisa que a gente creia. Nossa fé é testada na espera. Certo? Nossa fé é testada na espera. Muitas vezes você acha que você é louca. Alguém já pensou isso? Você já pensou em algum momento da sua vida que você pega a promessa que Deus tem para você, o plano que Deus tem para você, e você acreditar naquele plano? Imagina uma pessoa desempregada que acredita que vai ser um empresário, que acredita que Deus tem uma prosperidade financeira. Aí você crê daquilo que Deus tem para você. Você tem um plano de Deus para você ser uma missionária, viajar no mundo, e você está com problema de saúde. Aí você olha as duas coisas e você fala assim: será que eu sou louca de acreditar nesse plano? Será que eu estou maluca de continuar esperando que isso aconteça? Você já parou para pensar nisso? Alguém já duvidou da própria sanidade por você esperar algo que está totalmente distante de você?
Quem já se sentiu assim, insano, como se isso fosse loucura? Alguém já sentiu isso? Como se isso fosse coisa de gente doida. Você continuar acreditando? Não é? Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que a fé é coisa de loucura mesmo. Deus ia enganar os sábios, confundir os sábios. Porque é loucura, a fé é loucura mesmo. É você acreditar naquilo que você não vê. É você acreditar numa promessa que não condiz com a realidade. Então é loucura mesmo. Acontece que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tempo de espera está testando a nossa fé, está nos fortalecendo, está nos colocando numa situação onde a gente vai entender o que é prioridade na nossa vida. Tem muita coisa acontecendo enquanto esperamos. E tem uma armadilha que eu quero falar com você hoje. Essa armadilha, a gente cai nela e a gente tem que ter muito cuidado, que é a armadilha da pressa, a armadilha da ansiedade. E quando a gente cai nessa armadilha, a gente pode botar tudo a perder. Certo? Porque a gente quer atropelar os processos. A ansiedade é meu espinho na carne. Pois é. A gente está sempre querendo atropelar os processos para chegar em algum lugar, achando que a realização, a felicidade, a satisfação, a completude está em chegar naquele lugar. E aí a gente perde os processos. Certo? Tá caindo a conexão aqui no Instagram, né, gente? Eu sou muito ansioso. Pois é. É na ansiedade que a gente precisa administrar a nossa fé. A gente quer que as coisas aconteçam rápido e ao invés de esperar, a gente acaba querendo dar uma ajudinha para Deus e é aí que a gente se atrapalha. Você quer atropelar tudo. Quando você tem um filho e seu filho é um bebê, aí você fica, em vez de você curtir o bebê, você fica pensando, tô doida para ele andar. Tô doida para ele começar a andar. Porque eu não preciso ficar com ele no colo, porque ele vai ter mais autonomia. Aí ele começa a andar, você fica doida para ele começar a falar. Aí eu quero tanto que ele comece a falar, porque aí ele vai me dizer aquilo que está sentindo. Aí eu queria tanto que ele começasse a ir para a escola, porque aí eu vou ter um tempo para fazer as minhas coisas. Aí eu quero muito que ele cresça para continuar, para ele ter autonomia. Aí depois você quer que ele seja independente. Depois você quer que ele se case. Quando você passa o processo, você começa a sentir falta de quando ele era bebê. É ou não é, gente? A gente quer atropelar tudo. E a gente fica... Eu não sei se você já viu um filme, eu acho que era... Eu não lembro o nome do filme, era um nomezinho pequeno, que o cara acessava, né, um controle remoto e ele acelerava a própria vida, né? Esse filme, ele mostra como a gente tenta acelerar as coisas e você acelera. Quando chega lá na frente, você fica com saudade do que ficou lá atrás, que você não viveu. Clique, isso mesmo. Clique. Você quer acelerar para chegar em algum lugar. Depois você percebe que você deixou um monte de coisa para trás. Quantas pessoas entram num trabalho e ela entra no trabalho na segunda-feira doida para chegar à sexta. Depois ela fica louca para chegar ao final do mês. Depois ela fica doida para chegar ao feriado. Aí ela fica doida para chegar às férias. Depois ela fica doida para chegar à aposentadoria. Aí quando se aposenta, você já não tem o que fazer e muitas pessoas se deprimem, ao invés de aproveitar o processo da vida. Então, gente, a ansiedade, ela rouba de nós a vivência do dia a dia. O que está acontecendo hoje na sua vida tem muita importância. Eu sei que você tem problemas para resolver, eu também tenho. Mas o hoje está acontecendo. E tem coisas no hoje
que são valiosas. E a gente está apressando as coisas. Doido para chegar ao final do ano. Exatamente. Só que chegou o final do ano, você percebe que você atravessou o ano inteiro e não viveu esse ano. Nós corremos o risco de atrasar a nossa vida quando a gente tenta acelerar. Certo? A gente toma decisões que são decisões erradas. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Ele já era idoso e não tinha filhos. Sara já é idosa e não tem filhos. Aí o que Sara fez? Avaliou as circunstâncias e percebeu, não vai dar mais para ter filho. Então, vou ter que resolver isso aqui com a própria mão, né? Vou ter que tomar uma decisão sozinha. E aí ela pega a escrava, né? E convence Abraão de que ele precisava ter um filho. Então, que ela não podia esperar mais. O filho da promessa chegou. Postei um vídeo seu, bateu quase 7.000 visualizações. Glória a Deus. Que bom. Fico feliz. Então, quando a H teve filho com Abraão, porque Sara, né, quis atravessar no tempo, não queria mais esperar, nasceu um filho de H, depois a promessa chegou, no tempo certo. Só que o fato dela ter tomado essa decisão precipitada, até hoje o mundo está sofrendo as consequências do erro dela lá atrás, da precipitação. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus do que na nossa percepção das coisas. O dia que a gente confiar mais em Deus do que a nossa análise, aí a gente vai acertar. Quantas pessoas entraram num casamento errado porque ela quis dar um jeitinho? Ah, não, já estou ficando velha. Ah, não, daqui a pouco eu não consigo ter um filho. Ah, não, eu preciso sair de casa. Eu preciso... E aí aceita o primeiro que aparece, porque acha que é o último biscoito do pacote. Acha que não vai ter outra chance. E aí se precipita e casa. E não espera a promessa de Deus. Olha, eu tive uma paciente que uma vez me contou um sonho muito bonito. Ela tinha pressa para casar, né? Ela queria ter a família dela, e o tempo estava passando, e Deus tinha uma promessa para ela de casamento, mas ela achou que ela tinha que acelerar as coisas. E ela fez de tudo para conquistar um determinado rapaz. E ela conquistou, né? Começou a namorar. E aí Deus deu um sonho para ela. Deus levou ela no sonho, Deus convidava ela para ir com ela numa joalheria, que Deus queria dar para ela um anel de brilhante. E aí Deus mostrou a vitrine para ela dos anéis de brilhante e disse para ela, pode escolher. E aí ela disse, mas não é o senhor que quer me dar? E ela falou, e Deus falou para ela, mas você não gosta de escolher? Aí ela escolheu um anel de brilhante. E aí depois que ela escolheu, ela olhou para Deus e viu que Deus estava triste. E ela perguntou para ele, mas o senhor falou que eu podia escolher, agora o senhor está triste? Aí Deus falou para ela, eu vou te mostrar o anel que eu escolhi para você, que eu gostaria de te dar. E aí ele mostrou um anel lindo de brilhante, cheio de pedras, uma pedra enorme de brilhante, e o que ela escolheu foi simplesinho. Certo? O que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que a gente acha que pode escolher. O problema é a fé. É a fé que precisa ser cultivada. É a fé de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A gente precisa lutar contra os nossos próprios sentimentos, contra as nossas próprias emoções. Nós perdemos por causa das nossas emoções. A gente perde a promessa de Deus, porque a gente deixa as nossas emoções mandar na gente. Certo? Nós perdemos o melhor de Deus porque nos rendemos ao nosso emocional.
Quando as nossas emoções, elas mandam na nossa vida, ao invés da gente deixar a direção de Deus mandar, a gente se precipita e faz escolhas erradas e quer dar jeitinho. Certo? Deus, é claro que a gente faz escolhas erradas no passado, gente. Nós fazemos escolhas, nós deixamos de perceber oportunidades que Deus nos dá. A gente fecha os olhos para oportunidades. Depois o tempo passa e a gente acha que é Deus que demorou e fomos nós que não enxergamos. Nós que não fizemos aquilo que era para ser feito. Isso acontece. Muitas vezes, Deus mostra para a gente de um passo que a gente precisa dar e a gente fica esperando. Aí você, não, eu quero esperar. Tem coisa que é Deus que direciona para você agir e você não age porque você tem medo. Você tem medo de agir. Ou porque você se deixa influenciar por outras pessoas. Mas tem situações que nós nos precipitamos e fazemos as escolhas erradas. Quantas pessoas tiveram a direção de Deus para uma escolha? Mas uma mãe narcisista, um pai narcisista, ou influência de amigos invejosos tirou você daquele rumo? Ou o medo que você tinha de não ser capaz? Quantas pessoas eu conheço que tiveram oportunidade de trabalho excelentes, mas ficaram na espera como se tivesse que esperar a vontade de Deus, mas no fundo era o medo de dar aquele passo. A gente precisa discernir o que é espiritual e o que é emocional, e a gente só consegue ter esse discernimento enquanto a gente estiver em comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus nós temos, certo? Mais a gente vai discernir o que eu estou deixando de fazer porque eu tenho medo, e o que eu estou me precipitando a fazer porque eu tenho medo de esperar. Às vezes a gente tem medo de seguir porque a gente acha que a gente não é capaz. Às vezes a gente tem medo de esperar porque a gente acha que Deus não vai fazer. Certo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? Nós precisamos nos perguntar o tempo todo: eu estou tomando uma decisão porque é a direção de Deus ou é a minha ansiedade? Certo? Se eu esperar 48 horas para tomar uma decisão, será que eu vou tomar a mesma decisão daqui 48 horas? Ou seja, eu estou sendo movida pela minha emoção ou estou sendo movida pela vontade de Deus? A gente precisa pensar nisso. Porque uma escolha nossa pode mudar completamente o nosso destino. Basta uma escolha. Uma decisão errada. Uma decisão fora do propósito de Deus. E a gente atrasa o nosso processo por completo. A gente dificulta igual Agar, igual Sara dificultou o processo. Deus está falando através de você. Glória a Deus, querida. Quem mais está entendendo algo de Deus para a sua vida? Porque às vezes, gente, eu trago uma palavra, nem sei por que estou trazendo, mas o Espírito Santo sabe. Às vezes essa palavra, ela responde exatamente uma questão de uma pessoa definida, né? Como a Lucineiva. Deus está falando através de você. Às vezes a gente tem um questionamento e uma palavra esclarece aquilo. Nós temos que ter cuidado. Essa palavra é para mim. Glória a Deus. Nós temos que ter cuidado
para saber se estamos sendo impulsionados pela ansiedade, pela necessidade de ver as coisas acontecendo, ou se é pela direção do Senhor. Porque se for pela direção de Deus, Ele vai garantir. Se for pela nossa precipitação, Deus vai deixar a gente escolher, Ele deu livre-arbítrio. Ele não vai impedir você de fazer escolhas. Quantas pessoas me perguntaram aqui, por que que Deus deixou eu me casar com uma narcisista ou com um narcisista? Olha, Deus não escolheu, você escolheu. Quantas vezes Deus mostrou para pessoas durante o namoro, essa pessoa te trai, essa pessoa mente para você, essa pessoa te engana, essa pessoa te magoa, essa pessoa te agride. Você viu, estava ali, mas você quis fazer do mesmo jeito. A gente faz escolha, gente. E eu fiz escolhas erradas. Eu fiz escolhas que Deus usou pessoas para dizer para mim que eu estava errada. Deus falou para mim. E mesmo assim eu fui. Certo? A gente vai. Mas a gente tem que aprender com essas lições, com esses baques, com essas pancadas, porque Deus transforma a maldição em bênção, porque Ele é amoroso, ele tem compaixão por nós. Deus não fica botando o dedo no nosso nariz, falando assim, você escolheu, agora você se vira. Não, Deus não faz isso. Ele acolhe. Eu fiz escolhas erradas e eu procurei o Senhor e Ele me acolheu e me deu um novo destino para a minha vida. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Certo? É com você, não importa se você fez errado no passado, não tem problema, tá? Você errou. Existe uma coisa chamada arrependimento, que Jesus fala para a gente perdoar 70 vezes 7. Então, se ele não vai perdoar para a gente, é claro que ele vai te perdoar. A gente precisa de arrepender, se colocar diante de Deus, certo? Deus sempre usa a sua vida para falar comigo, glória a Deus. Amém. Não entendi, peraí. Elizabeth, é verdade esse curso que está à venda nesse momento? Cid, olha só, eu tenho a jornada Revendo Caminhos, tá? Passam no direct para mim e me fala se é isso aí que você está vendo. Se for, eu tenho a jornada Revendo Caminhos. Se tem alguém apresentando alguma coisa fora disso, você me diz, tá bom? Então, gente, vamos cuidar do nosso emocional, da nossa ansiedade, para a gente andar alinhada e alinhado aos propósitos, às promessas de Deus, aos propósitos de Deus. E sabe com quem a gente aprende? A gente aprende com o próprio Jesus. A gente precisa aprender a olhar para Ele, olhar firmemente para Jesus. Ele é o nosso modelo de ação. Ele é o nosso modelo de comportamento, além dele ser o caminho que nos aponta para a eternidade. É aquele que vai nos levar à vida eterna. A gente não está aqui, gente, aprendendo técnicas, não. A gente está aqui aprendendo a permanecer na pessoa de Jesus. Certo? A gente está aqui aprendendo a colocar Jesus no centro da nossa vida. Não são estratégias de vida, não. É colocar Jesus no centro da vida. Quando a gente coloca ele no centro da vida, a gente aprende com ele. E quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus que esperou. Jesus manda a gente esperar, a gente fica ansiosa, achando que ele não sabe o que é isso. Ele esperou. Jesus, Deus Todo-Poderoso, perfeito, pleno, inteiro, ele se diminuiu e se sujeitou a passar por uma gestação, se sujeitou a ser criança, ser adolescente, ser jovem. Ele esperou até ter 33 anos para começar o ministério dele. Jesus ensina sobre espera. Quem está me entendendo? Ele foi obediente. Tá? Ele foi obediente.
Ele obedeceu os pais enquanto estava aqui, os pais naturais, né, os pais adotivos que Deus deu para ele. Ele passou pelo todo o processo de vida e esperou. Jesus não pegou atalhos. A gente tem que aprender a não pegar atalhos. Jesus, quando estava no deserto, fazendo um jejum de 40 dias, o diabo ofereceu para ele, falou para ele, fala com essa pedra virar pão, que você mata a tua fome agora, 40 dias depois de jejum. Com certeza ele estava com fome. O diabo ofereceu atalhos, o inimigo oferece atalhos para você. Tudo que for precipitado não vem de Deus, vem do oposto, vem do inferno. O inferno está o tempo todo querendo te oferecer atalhos, porque quando você pega atalhos, você perde o caminho de Deus. Certo? Então, a vida, o inimigo das nossas almas, vai te oferecer atalho o tempo inteiro. E você, na ansiedade de resolver as coisas, você tem que entender que esse atalho vai te atrasar. Jesus esperou. Ele não quis dar ordem para a pedra transformar em pão. Ele esperou. E sabe o que aconteceu? Os anjos vieram servir Jesus depois. Olha, se você souber esperar por Deus, você não vai precisar de comer migalhas que o mundo te oferece. Se você souber esperar por Deus, você vai receber o banquete do céu. Amém? Tem um banquete de Deus oferecido por nós. Então não busque atalho, espera o banquete do Senhor, porque ele vai chegar. O atalho é uma oferta do inferno para desviar você da oportunidade de comer do melhor que Deus tem para você. Amém? Tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais toma posse? Quem mais toma posse disso em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Jesus esperou do decorrer da vida dele o tempo certo. Jesus esperou no abismo. Jesus esperou dentro da morte, de sexta-feira até domingo para ele ressuscitar. Ele podia ter ressuscitado no dia seguinte, mas ele esperou até domingo para ressuscitar, porque esse era o plano de Deus, que ele ressuscitasse no terceiro dia. E Jesus, quando partiu desse mundo aqui, ele deixou o Espírito Santo conosco para nos ajudar a esperar. Tá certo? A espera é fácil? Não, a espera é difícil. Mas Jesus não nos deixou sozinhos. Ele deixou com o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a esperar. Pede ajuda. Está se sentindo ansiosa ou ansioso? Ora e pede ajuda para Deus. Senhor, me dá direção. Acalma meu coração. Busque ler a palavra de Deus. Busque orar. Busque conselhos de quem pode ajudar você. A gente precisa de ajuda. Várias pessoas que estão aqui fazem parte da jornada Revendo Caminhos. É um programa de terapia que eu organizei para pessoas que sofrem ou já sofreram dentro de relacionamento abusivo. Não continue sozinha. Sozinha você não vai dar conta. Sozinha a gente não consegue. Certo? Eis que estarei convosco até o final do tempo. Nosso amigo. Amém. Certo, gente? Oração, meditação na palavra ajuda sempre, exatamente. Ora, medita na palavra, escuta louvor, fala com o Senhor e peça direção, peça ajuda, tá? E se você quer ajuda que muitas pessoas aqui têm,
da jornada Revendo Caminhos, passa no direct para mim. Eu faço, é maravilhoso. Ó, a jornada é muito boa, me libertou de muitos traumas e dores. Tudo que está falando é resposta às minhas orações, glória a Deus. Aqui tem vários alunos da jornada. Se você quer a transformação que essas pessoas estão tendo, você pode entrar em contato com esse número de telefone que está aqui, 2199-227-9966, tá? E procurar informação, tá certo? Busque ajuda, eu já tenho falado, 227-9966, eu tenho falado aqui sobre o quanto a palavra de Deus nos ensina a buscar socorro, a buscar ajuda, a não entrar sozinho. Revendo Caminhos é maravilhoso. Deus me libertou de um narcisista. Pois é, Deus usa instrumentos, tá? Hoje, eu falei no devocional de hoje, quem está na comunidade vai assistir esse devocional depois, mas eu falei sobre você pedir a Deus uma direção, Deus dá e você não reconhece a direção. A gente precisa aprender a pedir ajuda e reconhecer a direção quando ela recebe, tá certo? Então, Rosa Maria, a jornada é uma bênção, Josiane, a jornada mudou minha vida. Então, se você quiser aceitar a ajuda como essas pessoas aceitaram, busca a jornada. Jornada Revendo Caminhos Online, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Nós vamos continuar falando de outras armadilhas emocionais que nós caímos por causa da dificuldade da espera. Hoje nós falamos sobre ansiedade. Hoje nós falamos sobre tomar decisões precipitadas. Hoje nós falamos sobre você, Giovanni, refazendo pela terceira vez, é maravilhoso. Tem gente que não consegue sair da jornada, porque ela é tão profundo, e cada dia a gente aprende mais, cada dia a gente se transforma mais, se fortalece mais, né? Érica, eu sei, Érica, eu imagino, mas você precisa se fortalecer emocionalmente, Érica. Se você se fortalecer, você vai aprender a se colocar de uma forma sábia que vai aplacar, controlar, não vai transformar o narcisista, mas vai controlar as reações dele. Entendeu? Tá certo? Amém, gente? Você que está aqui no Instagram, faz um print da live, coloca uma mensagem, posta lá nos seus stories e me marca que eu vou postar no meu também. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não sai daqui sem o seu like, tem um monte de gente aqui que esqueceu o like hoje. Não sai sem deixar o seu like, porque ele vai ajudar outras pessoas a receberem essa mensagem. E quando terminar, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quantas pessoas agora estão tomando decisões precipitadas? Certo? Ele está tendo crise de ansiedade, mas não caio mais. Isso mesmo, Larissa. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilha essa mensagem com outras pessoas, porque tem muita gente agora que está precisando parar antes de tomar uma decisão precipitada. Foi resposta de oração para tantas pessoas aqui. Você já imaginou que você pode mandar essa live para alguém que está prestes a cometer um grande erro e você vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Certo? Não volte para onde você orou a Deus para sair. Amém. E olha, se você quer ter um devocional todo dia, quer assistir todas as palestras que eu faço nos congressos de mulheres, nos eventos, assistir os podcasts, vai lá para a comunidade. Acompanhe a comunidade. Todo dia tem um devocional maravilhoso para você entender as suas emoções à luz da palavra de Deus. De 5 a 7 minutinhos, tá? Todo dia.
Entre em contato com esse número aqui que a pessoa te dá, passa o link para você, tá bom? O DDD é 21 99227 9966. Vem participar do devocional comigo. Eu vou estar, já está marcado, gente, eu vou estar na Flórida, se você conhece alguém de lá. Vou estar lá no dia 20, a partir do dia 11. Mas no dia 20 eu vou participar de um congresso de mulheres, vou ministrar no congresso de mulheres, depois eu vou deixar o cartaz aqui. E no dia 27, no dia 20, um congresso de mulheres, no dia 21 tem a ministração na igreja, e no dia 27 vai ter o Revendo Caminhos presencial lá em Orlando. Se conhece alguém, convida, tá? Eu vou deixar o post aqui e você vai poder compartilhar com outras pessoas. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Compartilha essa live. Vai ajudar outras pessoas. E disse para ela, pode escolher. E aí ela disse, mas não é o senhor que quer me dar? E ela falou, e Deus falou para ela, mas você não gosta de escolher? Aí ela escolheu um anel de brilhante. E aí depois que ela escolheu, ela olhou para Deus e viu que Deus estava triste. E ela perguntou para ele, mas o senhor falou que eu podia escolher, agora o senhor está triste? Aí Deus falou para ela, eu vou te mostrar o anel que eu escolhi para você, que eu gostaria de te dar. E aí ele mostrou um anel lindo de brilhante, cheio de pedras, uma pedra enorme de brilhante,